Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje o bom, o mal e o feio mitologias. E pra isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Eu não queria estar aqui hoje, cara, honestamente. Eu peço perdão aos ouvintes pelo mau humor, porque eu acho que talvez esse tenha sido o BMF mais difícil de ser gravado, viu? Olha, cara, isso é uma afirmação poderosa, hein? Poderosa. Olha, não sei se é o mais, mas certamente é um dos mais difíceis que a gente já gravou. Uma afirmação poderosa, assim como as mitologias, né, na história da humanidade. Assim como o personagem do filme feio. Bem por aí, cara. E vamos fazer no BMF o bom, o mal e o feio, esse quadro, esse programa, esse formato aqui do Sofaverso, que a gente conversa sobre 3 filmes que se encaixam nos adjetivos. É um filme bom, um filme que foi bem recebido pela crítica, que tem uma aprovação pela maioria das pessoas como um bom filme, e obviamente que a gente gostou de alguma maneira. Um filme mal, que é um filme que teve um orçamento, foi produzido pra ser um grande filme, mas é um fiasco, é um filme horrível. E um filme feio, que é aquele filme trash, aquele filme tosco, aquele filme que a gente mais gosta normalmente, e o que pelo menos nos faz rir, porque o filme mal é só uma desgraça mesmo. E eu só queria adicionar uma coisa na sua frase que eu sempre esqueci de fazer. É que o filme mal, ele teve um orçamento, mas assim, o feio, enquanto o orçamento do feio era uma coxinha e uma lata de Coca-Cola quente, o mal ele tinha dinheiro. O mal é o Kiko, é o snob feio, sabe? Sim, totalmente, é exatamente isso. São muito bem lembrado. E bem, hoje o tema do BMF, do nosso bom, o mal e o feio, são as mitologias. Mitologia é esse estudo das lendas, dos mitos, das narrativas, dos rituais e de muitas e muitas coisas que tá aí enraizado na humanidade desde que as pessoas são pessoas. Bem, obviamente tem no produção audiovisual e no cinema, que é o que a gente vai comentar aqui, vários e vários filmes que exploram diferentes mitologias, seja ela mitologia grega, mitologia humana, a nórdica, a arturiana, tem várias e várias e várias que são sempre exploradas, e a gente resolveu gravar um bom e um mal e um feio, pegando um pouquinho de cada uma das mitologias, trazendo um filme que se encaixe em uma das mitologias para conversar um pouco sobre esse tema que tá presente no cinema desde sempre, e com certeza você, ouvinte e membros da bancada, obviamente, assistiram vários e vários filmes com essa temática. Eu diria que nós já assistimos filmes como esses, mas a gente nunca viu filme como esses que a gente vai falar hoje. Você tem toda a razão. Mas bem, vamos começar então, sem mais delongas, vamos pro nosso filme bom. O bom... O nosso filme bom é um filme recente, filme que estreou em 2021. Eu tô falando de A Lenda do Cavaleiro Verde, filme dirigido pelo David Lowery. O roteiro também é dele. É um diretor novo, né, que tá despontando cada vez mais. Ele já vem de outros filmes de sucesso. Eu acho que um bem conhecido é aquele A Ghost Story. Eu acho que é Sombras da Vida, se eu não me engano, o título em português. Mas é um filme que chegou também pela A24, distribuidora, tanto desse filme quanto da Lenda do Cavaleiro Verde, que a gente vai comentar agora. O filme é baseado em mitologia arturiana. Então as lendas do rei Arthur, que muitas vezes se confundem, se misturam com o que foi real, o que não foi real, mas também enraizado, também super explorado nos cinemas. Dessa vez o David Lowery, que é um grande fã disso, ele comenta que ele é muito fã das lendas arturianas, resolveu gravar o seu filme baseado num poema do século XIV, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que é um poema de autor desconhecido, que vai narrar as aventuras e essa jornada, né, do Sir Gawain, que é vivido pelo Dave Patel. Ele é o sobrinho do rei Arthur, né, ele vive o Sir Gawain, sobrinho do rei Arthur, e quando se defrontam com o Cavaleiro Verde, né, um forasteiro, uma entidade, uma criatura, um cavaleiro diferente ali, que chega com uma missão, um desafio, e o Sir Gawain acaba recebendo esse desafio, e aí a partir daí a gente tem toda a jornada dele na obra, no filme e na história. E bem, vamos começar conversando então, por que esse é o nosso filme bom? O que vocês acharam do filme? Vocês assistiram? Eu cheguei a comentar que foi um dos filmes que eu destaquei em 2021, um dos filmes que eu mais gostei, e acabou encaixando até pro tema aqui desse podcast. O que vocês acharam assistindo A Lenda do Cavaleiro Verde? Primeiro que você puxou a sardinha pro seu lado, fique registrado. Eu puxei a sardinha, mas posso estar errado, né? Não, realmente, eu não vou concordar com você, eu vou concordar com outras pessoas que dizem que o filme é bom. Eu preciso manter minha coerência aqui.
Não, mas falando sério, cara, foi uma baita de uma surpresa, porque ele é um filme e cujo trailer dá uma leve escondida na história, que é a história de um cavaleiro e que você não sabe nada, principalmente quem não conhece as lendas arturianas, não tem ideia do que se trata. Como é o meu caso, que eu não sou muito especialista, apesar de ter lido uma ou outra coisa, eu nunca tive muito afinco pra isso. Principalmente, o grande barato desse filme pra mim, cara, é como ele é um filme ele é um romance cavalariço, assim, estruturalmente ele é um romance cavalariço clássico, daquela coisa de você ter a apresentação dele, o desafio, o processo de autoaprendizagem dele conhecendo a ele mesmo e o mundo que o cerca. Mas o que ganha pra mim bastante nesse filme é que ele não vai pro lado mais comum, que seria uma grande batalha épica de proporções nunca antes vistas, enquanto o filme, na verdade, ele trava a maior batalha de todas, que é dentro da cabeça do próprio cavaleiro, sabe? Então, os medos, as questões morais dele. Então, o filme transborda muito isso, não só na figura do ator, que tá muito bem, mas toda a construção do clima, principalmente a fotografia. A fotografia, ela é uma fotografia que, ao mesmo tempo, ela te dá uma ideia de uma coisa épica, mas também ela fala, assim, que é tudo um pouco mais pra baixo, sabe? Não é aquela coisa do sol, da glória, etc. O buraco é um pouco mais embaixo. Eu gostei pra caramba do filme também. Eu achei ele um filme muito bonito. Eu acho que todo frame desse filme praticamente é uma imagem muito bonita, sabe? Tem um deles saindo da caverna, dele descendo com o sol nascendo, que é uma coisa assim absurda de ridículo, que dá vontade de você ter um quadro daqui. Sim, cara, e durante todo o filme tem muita cena de plano sequência que mostra bem essa questão da jornada do personagem, né? E o que eu acho também muito legal, isso que você falou, né? Que é a questão, não tem uma grande batalha, ele não é um cara forte, ele é um cara muito frágil, na verdade. E o que torna essa evolução, esse conhecimento do personagem muito legal durante a jornada. E principalmente nos encontros que tem, né? O filme ele é bem disposto em capítulos, né? Então, tem o primeiro encontro com o cara lá que rouba ele, depois tem o encontro com a Santa Winifrida, depois tem o encontro com o Lorde lá que tem no poema original, depois o encontro com o Cavaleiro Verde. Então é sempre essa questão dos encontros e do que ele vai aprendendo nisso, né? E principalmente ele tá se pondo à prova porque ele é um membro ali do círculo íntimo do rei Arthur. Ele é sobrinho do rei, ele é basicamente o próximo rei, né? Porque isso, exatamente. Eles não têm descendentes, né? Direto. Só que ao contrário dos demais cavaleiros e do próprio rei, falta pra ele aquela coisa da humildade. Você pode ver que no começo do filme ele é meio arrogante, ele se acha muito. Então a ideia do desafio que se propõe pra ele é também a ideia dele mostrar, pô, eu sei fazer alguma coisa, sabe? Apesar dele tomar uma decisão completamente errada do ponto de vista lógico, não faz sentido, na verdade, né? Quer dizer, faz sentido quando você entende toda a questão do cavaleiro, mas na verdade, todo esse ponto do... Mas é justamente isso o que o filme vem desenrolar depois. Sim. Porque num primeiro momento você vai falar, caralho, como ele é burro, por que ele fez aquilo direto? Ele poderia ter ido pra um caminho menos pior, sabe? Menos chocante. Mas a gente entende que depois, aquilo precisava ter sido feito. Ele só não sabia, ele acabou fazendo mais por impulso do que por uma própria ação preponderada. É total praticamente um filme, em vez da jornada do cavaleiro com todas as suas honrarias e distinção e tal, tudo que ele tem que ter ali, é um anti-cavaleiro, né? O Sir Gawain, ele faz de tudo e toda a trajetória dele é provando, ele tem que passar por aprovação de coisas que um cavaleiro tem que ter e ele, primeiro momento de todas, ele vai contra, né? E é engraçado e é bem legal de acompanhar essa jornada dele, quebrando a cara e continuando a trajetória dele, porque ele sabe que lá no fundo, ou então ele vai sentindo que ele precisa ir pra frente, assumir essa questão como um cavaleiro, tentar se adequar melhor ao futuro que espera ele, né? E primeiro, essa coisa que vocês comentaram aí, eu até peguei o nome, e não só peguei o nome, como o próprio diretor, o David Lowery, fala que é um cara que basicamente fez o filme com ele, que é o Andrew Palermo, que é o diretor de fotografia do filme, porque realmente é uma coisa, esse filme eu fiquei pensando, cara, esse é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, porque ele tem frames, assim, maravilhosos, assim, eu não sei, e tem muita coisa, quando você vê o David Lowery comentando, que é pintado, né, tem a sala da primeira cena, que chega o Cavaleiro Verde, tem a mesa, né, a tábua redonda, que tem um buraco, aliás, nessa, vocês viram lá, e todas as partes laterais, a estrutura da sala, é tudo pintado à mão, então tem várias dessas cenas durante o filme, em que é completado com
com uma pintura à mão e, obviamente, utilizando de muitos recursos naturais, paisagens bonitas e tal, eles conseguem fazer todo esse jogo de luz que é impressionante, assim, e que condiz totalmente com a jornada que o próprio personagem vai tendo, né? Então, esse jogo de luz e de cores é totalmente conectado a toda a jornada que ele vai tendo durante o filme. E o filme ele traz também, por exemplo, ele traz sensações. Por exemplo, tem muitas cenas que eu considerei meio assustadoras. A chegada do Cavaleiro Verde é assustador, cara. O jeito que ele chega, que não mostra direito a forma dele, depois ele vai chegando mais perto, é aquele ser grande, gigante, sabe? E ameaçador. Tem uma cena que quando ele tá na jornada, que ele tá completamente sozinho e tal, que ele tá comendo os cogumelos lá e também ele começa a ver aquela parte onde começa a chover e ele começa a ver aquela sombra também, cara, é uma cena assustadora, sabe? Eu acho que esse filme ele é muito bom nessa questão visual de trazer sensações também, sabe? Uma coisa que eu acho bem legal também é que, por exemplo, a gente tem aquela raposa que acompanha ele boa parte do filme, que é nitidamente um CGI, obviamente, eles não iam adestrar uma raposa, mas ela não, mesmo não sendo aquele CGI totalmente realista, mesmo porque não é um filme que tem um orçamento de 15 milhões de dólares, não é uma super produção como a gente vai comentar aqui mais pra frente, mas também por ser um filme de fantasia, sim, não havia necessidade. Então, Anderson, mas não incomoda, entendeu? Tipo, ele tá tão inserido ali no filme que, tipo, você vai que vai, tá funcionando super bem. Eu entendo que faz parte da loucura da história toda, no caso. Total, também acho. E todas essas partes de provação, isso que você falou, Everton, também é o que eu fiquei pensando e eu percebi durante o filme, que é essa veia do terror, não vou dizer propriamente terror, mas é aquela coisa meio assustadora e tal. Essa cena inicial, eu também acho a cena com a Santa, ela é bem assustadora, toda aquela montagem, e mais uma das provações que ele tem no filme, então, também são coisas que me chamaram a atenção e como ele flutua muito bem de uma jornada pra outra e você consegue entender muito bem a virtude que tá sendo buscada ali. Cena dos gigantes é também muito boa, cara. Quando ele tá andando lá e ele só vê no horizonte aquela mão surgindo, sabe? Cara, dá um pouco de agorafobia, tá ligado? Eu fiquei pensando no cinema ali, deve ter sido uma coisa espetacular de ver no cinema, uma cena daquela com aquela montagem grandiosa e você percebe tudo aquilo, cara, funciona muito bem. Tem outro cara outro cara não, uma mulher dessa vez, que participa muito ativamente do filme, que é a Jade Healy, que é a designer de produção. Então, o David Lowery, ele comenta isso, e uma coisa bem interessante, que quando eles chegavam pra gravar as cenas, e como a gente comentou aqui da fotografia, como o filme é bonito e tal, toda a parte de luz, que é uma coisa muito importante nesse filme, eles fizeram várias maquetes e projetos pra saber como ia funcionar antes de gravar de vez, porque eles não tinham tempo pra ficar testando na hora de gravar. Então esses três aí, esse trio, o diretor de fotografia, a designer de produção e o diretor, eles trabalharam pra cacete assim antes, já montando todo o filme na cabeça deles antes de gravar, porque eles não tinham tanto tempo assim pra gravar. E uma coisa que eu acho muito foda desse filme é, assim, além da jornada e da construção do Sir Gawain, a finalização do filme. Porque, assim, eu não sei se chegaram a ver alguma coisa do conto. Eu não li, mas só em termos de comparação, né? Porque no conto fica muito claro o que acontece no final, que é que o Sir Gawain tem a cabeça decepada. E no filme eles vão pra uma vertente, assim, que eu acho que é meio dúbia e enriquece a jornada do que você tá assistindo. Cara, além do Dev Patel, que vive o Sir Gawain, tem outras caras famosas, né? Tem o Joy Edgar, que vive o Lorde lá do final, que é casado com a Lady do Castelo. O Lorde e a Lady do Castelo é o Joy Edgar, e a Alice Vikander. A Alice Vikander é interessante que ela vive duas personagens no filme, né? Vive tanto a Lady que ele encontra lá como uma senhora de um castelo no final, como a prostituta que ele conhece ali que ele conhece e tem algum tipo de relação ali no começo do filme, né? A Essel. Essel, muito bem lembrado. Mas, e ela representa dois papéis importantes. Um é a figura dele, real, enquanto o papel da prostituta, que ele larga pra cumprir essa jornada depois do fato do encontro com o Cavaleiro Verde. E a outra é a dama, filha do soberano local onde ele estava, que vem justamente pra desafiar do que poderia ser a honra dele, que é a questão da castidade, porque esse filme também fala muito disso, de um pouco da inocência
Sim, Porque você, total. pra ser um cavaleiro da Távola Redonda, você tem que ter certas virtudes, você precisa ser uma pessoa casta. Tanto é que no Cálice Sagrado tem o Galahad puro, né? Então... Mas o Sir Gawain de casto não tem nada, né? Pois, então, é que ele... Exatamente, esse é o ponto. Ele falha no teste. E depois ele abertamente fala algumas vezes no filme, eu não sou cavaleiro. Então faz parte da jornada dele. Aprender a superar certos desafios e vem no papel justamente dessa dama que... Ela assume, eu entendo que a dama assume aquilo que tende a ser o maior ponto fraco dele, que seria a paixão dele pela Essa, no caso. Só que num outro grau, numa outra circunstância. E eu acho muito inteligente e é uma sacada que é bem construída pro filme e que funciona pro filme. A atriz, a Alicia Vikander, no caso, viver as duas personagens, né? Do primeiro momento, justamente você fica... pra criar esse conflito. Exato. Você percebe o personagem em conflito por causa disso. Você cria o conflito, não só no personagem, mas a gente também fica, calma aí, o que aconteceu? Vamos pensar aqui um pouco. E você fica pensando, se uma é a Ruth, quem é a Raquel? É totalmente isso, você fica pensando. Aí depois você fala assim, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, ou então esse enigma eu não vou ser capaz de descobrir. O filme é inteligente demais pra mim. Pois é. Tem alguma coisa que vocês não gostaram no filme? Eu acho que um pouco do ritmo, eu achei, deu um pouquinho de sono em algumas horas, sabe? Mas é compreensível pela própria história, porque é uma história de jornada, de descobrimento do próprio personagem, sabe? Acho que foi porque eu assisti num domingo depois de comer pra caramba e isso pode ter afetado meu juízo, tá ligado? Não, eu mas eu também acho. senti um pouco disso. Eu senti um pouco disso também. Não, pra mim foi de boa, cara. Uma coisa que esses testes ao longo do filme mostram pra gente, porque a gente não falou o que ele fez com o Cavaleiro Verde. O Cavaleiro Verde propôs um desafio que era: eu deixo vocês me golpearem e daqui um ano eu volto pra retribuir o golpe com a mesma força e intensidade. Sim. A ideia era essa. E o que ele faz? Ao invés de, sei lá, dar um chute no cara, ele vai lá e corta a cabeça do Cavaleiro Verde. O Cavaleiro fala: daqui um ano você vai até mim pra eu cortar a sua cabeça. E curiosamente, todos os testes do filme, tanto aquele teste onde ele é enganado pelo carinha meio necrófago lá, que tem uma gangue que assalta ele. O Barry Keoghan, que é o ator, né, que acabou de fazer Eternos, né? Isso, então. E toda vez ele vai sendo confrontado com o próprio destino. E a gente entende que a perda da cabeça dele é um aspecto muito mais filosófico e metafórico do que efetivamente físico. E toda vez que ele tá pra perder a cabeça, mentalmente falando, ele tem deslumbres do que pode ser o futuro dele, que isso que vai traçando a rota dele também. Culmina pra mim naquele final onde você fala: puta merda, fudeu, esse cara fez merda, e aí depois o filme dá uma volta pra te explicar que talvez ele tenha perdido a cabeça literalmente, ou talvez não. Sim. Ninguém sabe. Sim. Essa dúvida que é plantada é aquele final que vai incomodar muita gente, mas que pra mim funciona super bem. Que não me incomoda porque, por exemplo, eu odiaria que tivesse sido, por exemplo, igual o final do filme da Bruxa. Tá tudo caminhando bem, terror e tal, você lá com medo, aí depois os caras me tiram um final, sabe-se lá de onde, e que derrubou um pouco pra mim da experiência. Aqui, pelo menos, faz sentido porque tá coerente, tá dentro da história desde o começo. E Bruxa tá representada aqui, né? O Ralph Ineson, que é o ator que vive o pai lá da Bruxa, né? O patriarca da família, ele é o Cavaleiro Verde, né? Que toda aquela parte inicial, né? Ele é o ator que tá ali por trás. E a mãe também tá aqui, né? E a produtora, que é a A24, né? A produtora é a A24, exatamente. E a Kate Dick, que vive a rainha aqui, no filme também tá lá como a mãe do filme, né? Então, sim, exatamente. Tá. Que foi a rainha lá em Game of Thrones. Tá tudo no mesmo time. Tá tudo no mesmo time, tá todo mundo ali. Mas bem, eu acho que pra quem não assistiu o filme ainda, como a gente chegou a comentar, eu não sei se eu cheguei a falar no episódio de filmes de 2021, mas o filme chega no Prime Video, né? Dia 21 de janeiro. Dia 21 de janeiro. Ou seja, quando você estiver ouvindo, esse filme já estreou. Já está lá no Prime Video, exatamente. Estou fazendo as minhas contas aqui. O filme já vai ter estreado e acho que vale muito a pena conferir. Bem, vamos então pro nosso filme mal. Vocês estão prontos? Ai. Vamos pular? Não. Vocês querem pular? Não. O Mal. Bem, o nosso filme Mal vai trabalhar agora, vai ter como pano de fundo a mitologia egípcia, que também é uma mitologia riquíssima, muito pesquisada, estudada por muitas pessoas. E tem muito a ver, e também tem seus paralelos com a cultura
que a gente vai falar mais pra frente do próximo filme. Sim, talvez sejam as mais... Passa ali na região do Mediterrâneo e etc. Sejam as próximas sejam as mais estudadas e que as pessoas têm mais na ponta da língua, vamos dizer, algumas citações, algumas coisas assim. E tá mais inserido, assim, no dia a dia. Eu tô falando do filme de 2016, Deuses do Egito, filme dirigido por Alex Proyas. Meu Deus, o cara dirigiu o Corvo, cara. Ele dirigiu o Corvo, dirigiu Dark City, dirigiu... Que é um ótimo filme também. Agora... Presságio do Nicolas Cage. Não, Presságio não. Presságio não é bom, não. Não, mas ele dirigiu, não, isso eu não quero dizer. Sim. Tem o Nicolas Cage. Pra você ver que ele é um cara assim, que meio que o Shyamalan, ele começou no alto e depois foi só ladeira abaixo. Pois é, ele dirigiu Eu, Robô. Eu, Robô do Will Smith. Mas bem, Alex Proyas, ele é o diretor do filme. O roteiro, esse roteiraço, é do Matt Zazama e do Burke Sharpless. Que fizeram o roteiro do último MF que a gente gravou, que é o Último Caçador de Bruxas. Filme de 2015. Tá explicado, então, o que aconteceu. Isso explica muita coisa, cara. E olha só, ouvintes, eu nem lembrava dessa informação quando eu sugeri essa bomba desse filme, cara. Eu nem fiz questão de pesquisar o nome dessas pessoas, né, pra fazer essa correlação. Eu falei, ainda bem que você os caras da lembrou. bruxa, velho. Ai, caralho, os caras da bruxa lá. Eu falei, tá certo. Eu quero só fazer uma menção desonrosa e com bastante desagravo aqui, que eu vi essa merda no cinema. Nossa. Você já gastou dinheiro com maneiras idiotas na sua vida? Só perde pra Deus do Egito, cara. E eu perdi dinheiro. Cara, eu tô... Primeiro, antes de começar, a minha pergunta é, você foi até o final do filme? Eu fui. Tá bom. Vamos continuar. Aquela, você tá com o pé na merda? Abre o dedo. Exato, esparrama, deixa fazer o trabalho dela. Bem, o filme, ele é baseado na mitologia egípcia, né, como eu comentei, na clássica mitologia do Egito, e conta a história do Beck, que é um jovem lá, tal, um escravo / cidadão, se é que pode dizer que isso existia naquela época. Já começa aí, porque quando o Horus pergunta qual é o seu nome, o moleque mandou Beck, eu não aguentei, cara. Eu falei, que porra é essa? Que nome é esse, cara? Pois é. E quando um deus, né, o Set, que é vivido pelo Gerard Butler, ele usurpa o trono do Egito, a história começa, basicamente. E lógico, ele expulsa o Horus, que é vivido pelo Nikolai Coster-Waldau, que é o que você deve lembrar como o Jaiminho Lannister, lá do Game of Thrones. Jaiminho. Qual só irei me referir como Jaime Lannister. E a partir daí, as aventuras no Egito muito louco começam, e todos os efeitos... Cara, pra começar esse filme, eu falei pro Everton, cara, eu tava assistindo esse filme, ele me lembrou o filme dos Power Rangers dos anos 90, pior. Putz, eu tenho uma referência que é ainda mais longe ainda. Os efeitos de transição, quando eles vão filmar os deuses, que aqui são representados como seres humanos apenas maiores, meio que gigantes. E o efeito assim. é do Chaves, aquela porra, velho. É o bebê jupiteriano do Chapolin. Sim, exatamente, Chapolin. Só que tem uma pequena diferença. O filme é de 2016. O episódio do Chapolin, o bebê jupiteriano, é de 1974. Cara, esse filme é lavagem de dinheiro. Esse é prova que é lavagem de dinheiro, cara. Não, vocês já começaram, né? O filme, ele já tá falando do dinheiro, não, Everton? Eu preciso falar o começo desse filme. Não, olha só pra puxar o gancho que o Everton falou da lavagem de dinheiro, o filme custou 140 milhões de dólares, tá? Ele teve uma receita, ele faturou 150 milhões de dólares. Então ele foi um fracasso. Ou seja, de prejuízo. Fracasso e prejuízo total pro estúdio, que é a Lionsgate, no caso. Então, e esse filme, ele tá envolto numa série de polêmicas, tanto que o diretor e o produtor vieram a público depois pedir desculpa pelo casting, porque você tem um filme que se passa no coração do Egito, apesar de não falar uma cidade especificamente, é o Egito de forma genérica, foda-se, nada tem nome ali, é aqui o Egito, você anda 50 km pra trás, é Egito, você anda 50 km ao sul, é Egito, foda-se, não tem uma localização exata. Porque você tem um filme chamado Deuses do Egito, onde você tem 16 atores ali que estão participando no cerne da história, onde você tem um da França, um da Escócia, um dos Estados Unidos, um da Dinamarca, um da Grã-Bretanha e 11 da Austrália. Sim, é um filme... Que eu saiba, nenhum desses países fica na África. Também que eu saiba, não. Não, isso é verdade, eu também li. A Lionsgate, que é a produtora do filme, teve que fazer um comunicado oficial se desculpando pela falta de diversidade no elenco do filme. Não, cara,
A diversidade de países existe, né? Mas não tem nada a ver com o Egito e com a proposta do filme, né? Exato. Você tem o Jeffrey Rush como o deus Ra, velho. Isso é muito bom. Isso é inacreditável, cara. Não, mas então, falando do filme, o nosso Jaiminho Lannister tá lá curtindo as benesses de ser um dos deuses do panteão do Egito, envolto com a Electra lá. Porra, cara. E daqui a pouco corta pra cerimônia, tem um ator australiano genérico, e aí aparece o Leônidas do Mal. Oi, eu vim te dar um presente. Eu vou te matar porque o trono é meu. Cara, é um grande caso de família esse filme. Exatamente. Só que filmado da pior maneira possível. É pior que o caso de família, se é que isso é possível. Cara, o cara que fez o design do filme, ele tava perdidaço, mas muito perdido. Porque ele não sabia onde mirar. Ele não sabia se ele mirava numa coisa mais realista ou mirava numa brisa maluca, futurística, ou nos Power Rangers, ou nos Cavaleiros do Zodíaco. O cara não sabia, velho. O cara realmente... No Carnaval do Rio de Janeiro. Exatamente, ele misturou exatamente tudo. Tudo que era possível ele misturou, cara. Essa questão dos efeitos, por exemplo, dos deuses serem maiores que os humanos. No final, os humanos pareciam crianças só, né? Tipo, cara, mano, eu olhava... O Senhor dos Anéis, quase 20 anos antes, fez coisa melhor com hobbits, anões e elfos. Cara, é bizarro, velho. Esse filme ele eu não sei como a gente conseguiu terminar ele, porque a história não faz sentido nenhum. Ela anda, aconteceu tal evento, vamos fazer tal coisa. Vamos achar essa solução aqui do nada. Vamos visitar o Ra lá, porque ele vai me dar alguma coisa que no final não vamos utilizar pra porra nenhuma. Então, cara, esse filme ele é cheio dessas coisinhas, sabe? De ir pra nada, pra lugar nenhum, sabe? Não, total. E esse filme, ele é péssimo na parte técnica. Deus do céu. Eu queria citar, o Everton, que é engenheiro, ele vai entender o que eu tô falando. Existe um ângulo na cena da primeira armadilha que é impossível daquilo existir de verdade. Porque imagina que você tem um boneco parado num chão e ele está em pé. Aí aquele chão abre igual da armadilha. A câmera filma o boneco como se ele estivesse olhando de cima da armadilha, só que ele tava o tempo todo no chão. Eu preciso mandar um frame disso, porque aquilo me incomodou num grau, cara, aqui. Você quase parou. Não, eu quase fui embora da minha própria casa. Porque eu revi essa bosta. O arquiteto lá, chefe, o servo lá do Cef, ele é o pior do mundo, porque ele fez a armadilha que não serviu pra nada, sabe? Não, nada serve pra nada nesse filme. É engraçado isso que vocês comentaram. Realmente, primeiro, o roteiro desse filme da dupla aí, ele não tem uns... tipo, as coisas vão acontecendo e você vai encarando, não tem um grande plot que os personagens seguem. Tem uma hora que você chega no filme e fala, mas pra onde eles estão indo agora mesmo? Mas por que eles estão aí? O grande herói do filme, o Horus, o Senhor do Ar, o personagem do Jaime Lannister, cara, é uma coisa... É tão pavoroso esse personagem. É tão... Por que é o contrário de empatia? É ódio. É falta de empatia. Eu queria que ele morresse. Eu não queria que ele pegasse os olhos dele de volta. Era pra ele ter ficado lá, quieto no canto dele, velho, sem fazer nada, sem jornada nenhuma. E esse filme, ele não tem lógica. Por quê? O personagem do Jaime Lannister, quando tá sem o olho lá e recupera o primeiro que o menino dá pra ele lá, o Beck, beleza. E tem hora que ele vira lá a forma dele de Deus, e tem hora que ele simplesmente esquece que ele pode usar aquela forma de Deus. Aí quando é conveniente pro roteiro, ele usa de novo. Eu fiquei pensando, cara, eu não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito que isso aconteceu, velho. Ele pode virar o Falcão, né? Exatamente. E ele literalmente tem uma fala no filme que ele fala assim, não, realmente errar tava certo, eu tinha que confiar mais em mim mesmo para poder me transformar. Que porra é essa, velho? Do nada. Cara, tem umas cenas... Todo o CGI dos bichos, sabe? Eles transformados é horroroso. Então o Anubis, por exemplo, quando aparece, é uma coisa pavorosa. E é muito engraçado quando ele vai levar a menina, como é o nome da esposa? A Zaya. E me desculpe, essa menina, mas eu acredito que ela nunca tinha feito um filme na vida dela, assim. Eu não conheço a atriz, mas... O Beck também não, cara, certamente. Cara, meu Deus do céu. Tipo, eu lembro dessa menina só do Fury Road, tá ligado? Só da Fúria, né? Sim. Cara... E esses filmes têm um ano de diferença. Exatamente, isso que eu ia falar. É pouca diferença, né? Não, mas voltando ao que eu ia falar, era quando o Anubis chega pra levar ela, cara, todas as cenas do Anubis eu acho muito engraçado quando ele sai rodando, tá ligado? Pra levar pro inferno. Parece que deram descarga no Anubis e no moleque. Engraçado, velho. Elas vezes rodando, sabe? Velho, você acha isso ruim?
E a cena do Seth voando em cima de uma biga que lembra aquele ZT do Rá-Tim-Bum? Nossa, velho. Isso, mano, é outra cena também que eu olhei assim e falei, mano, da onde ele tirou? É isso que eu tô falando, do cara do design do filme. Os caras não sabiam o que estavam fazendo, sabe? Eles realmente chutaram qualquer coisa. Vamos colocar ele voando aqui nos insetos aleatórios, sabe? Ouvintes, comparem essa cena com o ZT sobrevoando a cidade de São Paulo no clássico Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Procure no YouTube. É a mesma coisa. Só que a diferença é que um era um programa de TV aberta do início dos anos 90, o outro era um filme que custou 140 milhões de dólares. Cara, totalmente. Nossa, essas pequenas situações e efeitos práticos que eles usam. Defeitos práticos. Defeitos totais, né? Que eles usam pra mostrar os poderes, os movimentos e as escolhas. Cara, meu Deus do céu. Mas como tudo nessa vida... A gente mora no Brasil, né? Então eu digo que dá pra piorar, porque o que é o Chadwick Boseman nesse filme? Cara, isso foi a tristeza, cara. Hoje, saudoso Chadwick Boseman, que, pô, parabéns pelo seu trabalho em Pantera Negra e grandes outros filmes, mas aqui, meu amigo... Aqui, brother, não dá pra te perdoar, não. Ele vive o Thoth, o deus da sabedoria, e, cara... Que não sabe de porra nenhuma. Ele é o deus da sabedoria mais burro que eu já vi toda a minha vida. Não faz sentido ele ser o deus da sabedoria, porque em nenhum momento desse filme ele é sábio. Ninguém ali é sábio. Mas ele, pelo menos, é o deus da sabedoria. Tinha que acertar pelo menos o enigma da esfinge. Mas, cara, você ser menos burro entre os burros não é muita coisa. Isso é verdade. Tá ligado? Mas, agora, eu tenho que falar que o pior problema desse filme é que a porra da Terra nesse filme é plana. Sim. Caralho! A cena do Ra carregando o sol pra dar a volta ao mundo e a Terra ele mostra como um disco achatado. Aquilo é mais ofensivo do que qualquer outra coisa. Eu não duvido que os terraplanistas devem usar esse filme como referência. Ali, ó. Certamente! Olha lá, ó. Tem até a imagem da Terra plana. Então, ouvinte, vocês precisam entender que gravar esse quadro geralmente é assim. A gente gosta muito de um primeiro filme, a gente se diverte bastante no filme feio e o filme mal é pra passar raiva. E o Gerardinho Butler como Seth? É o Leônidas do mal. Ele tava loucaço, eu achei, desse filme, tá ligado? Ele tava full coca, cara, né? Eu acho que ele tava pistola de fazer esse filme. Eu acho que ele foi obrigado a fazer essa merda. Acho que ele deve ter ganhado uma puta de uma grana. Não, sim, exato, mas assim, mas ele ou você faz ou você nunca mais vai trabalhar. Sim, acho que ele tava... Cara, eu tenho que aproveitar a minha onda que tá boa aqui e tal, e vamos nessa. Mas ele é... Cara, eu tô falando Leônidas do mal, não é porque é o ator, não. É o Leônidas do 300, não, sim. Só que malvado. É a mesma personalidade, só que do mal. Exatamente. Eu tenho certeza que ele não teve nenhum treino, tá ligado? Ele usou as coreografias do 300. Que coreografia? Você tá sendo bondoso. As lutas é tudo CGI. Cara, esse filme eu assisti, como sempre, em velocidade 1.5, porque eu não sou obrigado, e dublado. E na dublagem tem um negócio, uma cena que me chamou muita atenção, que eu fiquei indignado, porque eu achei muito bizarro. Que é uma cena quando eles estão no pântano lá, que tá a Hathor, que é a esposa lá do Horus, eles estão juntos, né? Aí ele pega ela no colo, né? Aí eles estão lá e começam a conversar. No original, ela fala assim, você tá parecendo um canalha com esse tapa-olho, né, não sei o que. Aí o que acontece na dublagem brasileira? Ela vira e fala, você tá parecendo um pirata. Eu falei, caralho, mas é um deus do Egito falando de um pirata, velho. Isso não faz... Um pirata, tipo, a referência do pirata com tapa-olho, isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Eu fiquei indignado, cara. Fui até ver no original pra ver se era isso mesmo, sabe? Cara, esse filme, ele é todo errado, velho. Bem, esse é o típico filme que o dublador deve estar lá fazendo o trabalho dele e falar assim, nossa, olha que diálogo merda, que nem vazou o vídeo da série do Flash aí. Fala, caralho, que diálogo merda. Porque assim, e outra, eu imagino os atores, cara, porque assim, pô, encheu o cu de dinheiro, ganhou bem, mas quando vai assistir o filme, cara, deve dar um pouquinho de vergonha alheia quando aparece os bonecos CGI brigando lá. Sim. Não é possível, cara. E pra coroar esse monte de bosta, o filme tem uma narração, um voice-over safado, que ele é, como o Everton falou, é conveniente ao roteiro. Ele inicia o filme com voice-over, depois caga pro voice-over, aí o voice-over volta sem motivo nenhum lá pro meio do filme, dane-se, depois some, depois volta de novo, ou seja, esse filme, ele é uma loucura em todos os aspectos que você pensar. Nada nesse filme se salva. E o voice-over é o do próprio Beck mais velho, né? Se eu não me engano, do moleque. Caguei também. Honestamente, tipo, não que faça... quem é. Eu não sei quem é. Então... Pra mim sempre foi a voz do Jaiminho Lannister. Então...
Pior que é do moleque mais velho. Mas enfim, foda-se, né? Porque... Ou seja, emulando o Mad Max 2, né? Tem pra emular o Mad Max aqui. Só o tom de Não, marrom. a única coisa que esse filme emula o Mad Max em qualquer aspecto, cara, é o nível de desgraça. Enquanto o Mad Max é a favor da história, esse filme inteiro é a desgraça. Não, e falando do final do filme, quando o Seth monta um Megazord com as partes dos outros deuses, é inacreditável aquilo, velho. Quando ele começou a montar e virou um Megazord, eu falei, não, os caras tão de sacanagem, velho. Isso porque já tinha passado muita coisa, sabe? Esse filme provavelmente deve ter sido o quê? PG-13? É, porque o sangue era Ele ouro, tentou né? atingir... Eu acho que eles não sabiam muito bem... Tipo, Ele não tem sangue, né? PG-13, ele não tem sangue. Então, não tem sangue. Cara, vamos tentar atingir assim, ó. O nosso filme é tão merda, a gente vai tentar atingir o máximo possível de pessoas pra ver se a gente consegue alguma coisa. Cara, esse filme parece aqueles projetos de PowerPoint que a gente apresentava, que a gente só tinha conteúdo pra 2 slides, os outros 5 era só cheio de efeito. Sim. É isso, esse filme é isso, é um grande PowerPoint, igual aquele que tem na internet. Caralho, mas das bolinhas apontando pro meio, e no meio você tem a foto do Leônidas do Mal, tá ligado? Mas se esse for o projeto de apresentação de uma empresa de CGI, audiovisual ou qualquer coisa assim... É melhor essa empresa vender, Caralho, sei lá, sanduíche na rua. Ninguém vai contratar essa empresa, eu tenho certeza absoluta. Deus do Egito é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, assim, com certeza absoluta. É muito ruim, cara. É triste. Cara, sei lá, eu acho que eu não quero mais falar desse filme. Não, melhor mudar. Vamos melhorar a situação. Vai, vamos Pelo viajar, menos vamos voltar no tempo. Vamos falar de clássicos. Mas esse filme já não era no, sei lá, em sei quantos milhões de anos de Cristo? A gente vai viajar pro futuro. Bem, você me confundiu um pouco, mas bem, vamos pro nosso filme feio. E o feio... O nosso filme feio foi lançado em 1970, filme norte-americano dos Estados Unidos da América, filme dirigido pelo Arthur Alan Seidelman. Nossa, o nome dele é difícil. Eu tô falando de Hércules em Nova York, primeiro filme da carreira de Arnold Schwarzenegger, que na época era conhecido como Arnold Strong. Por que será que ele é Arnold Strong? Porque ele já era o Mr. Olympia, né? Bem, o filme que, pô, se você ouvinte nunca ouviu falar desse filme, vou dar uma sinopse rápida, mas assim, o primeiro filme do Schwarzenegger no cinema americano. A partir daí, bem, vai construir a história e vai virar essa lenda que ele é hoje, pro bem ou pro mal, mas, pô, tem uma história gigantesca no cinema e na política norte-americana também, o cara foi o Governator. Mas, bem, o filme conta a história do Hércules, que é vivido pelo Arnold Schwarzenegger, que resolve ir pra Terra. Ele vai pra Terra, por que ele vai pra Terra? Eu nem lembro por que ele vai pra Terra. Ele tá entediado. Porque ele tá, tipo, entediado, aí, vou pra Terra, Porque Zeus é um grande burro. Porque o começo do filme é assim, o nosso querido Hércules, e isso é uma coisa que me incomoda no filme, porque metade dos deuses tem o nome grego e metade tem o nome romano. Sim, isso não faz sentido. Hércules é um nome romano. É a mistura. Zeus é grego, Hércules é romano. Aí Juno é o nome romano. Se fosse grego, seria Hera. Enfim, a gente vai falar disso no filme. Hércules quer ir pra Terra porque ele está entediado de ficar no Monte Olimpo. Afinal, ele é um semideus, ele é imortal. E aí ele fica enchendo o saco de Zeus que, eu quero ir pra Terra. Você não vai pra Terra. Eu quero ir pra Terra. Você não vai pra Terra. Aí Zeus, você está me desrespeitando. Zeus joga um raio em cima do Hércules. Hércules vai para onde? Na Terra. Ou seja, não era mais fácil ter deixado o moleque indo embora era na primeira vez, porra? Sim. E já aparece o primeiro destaque, que são os raios dos Zeus. Já aparece aquela barba colada que você vê a cola desgrudando no rosto do ator. Cara, o raio dos Zeus, ele é literalmente um vergalhão de aço, de obra, dobrado no formato de um raio e pintado de prata. É literalmente isso, porque quando dá um zoom... Você esqueceu do principal. Ele tem uma ponta de cartolina pra falar que é a flecha. Sim, exatamente. E tipo, dá um zoom naquilo, você observa isso, que é literalmente isso. Não é nem... Vergalhão dobrado, é verdade. Não é nem disfarçado, sabe? Não, é isso, é um vergalhão pintado de prata, velho. Bem, o Olimpo todo, ele é basicamente um cassino de Las Vegas de quinta categoria, né? É um clube que os caras entraram... É sério, é o Central Park em Nova York. Não, mas as fantasias, é bem aquelas cassino vagabundo que os caras estão... Aqueles hotéis de Las Vegas. Exatamente, o pessoal tá te recebendo lá nas termas romanas, só que não. Cara, essa versão do Olimpo, eu acho que é a mais maravilhosa que existe, que é o passe em que você tem lá o trono de Zeus no meio da escada, ou seja, ele pode ser atacado pelas costas e daí ninguém vai reparar mesmo. Você tem essas fantasias ridículas, você tem uma fonte que não jorra água pra nada, você tem pássaros cantando e você tem buzinas de carro ao fundo.
Não sei se vocês repararam, dá pra ouvir buzina dos carros no fundo do Central Park. Então, meu. Esse filme, ele é uma obra surrealista e incompreendida pelas pessoas. Entendeu? Vamos falar do nosso querido Arnold Schwarzenegger. Seu primeiro trabalho em Hollywood. Quer dizer, eu não sei nem se é Hollywood esse filme. Esse cinema é dos Estados Unidos. O primeiro trabalho dele nos Estados Unidos. O filme que eu assisti foi um que o Everton compartilhou comigo, que é aquele filme que tá redublado em inglês, né? Sim. Então, eu nem cheguei a ver cenas originais do Schwarzenegger falando inglês, mas deve ser uma coisa assim incrível. É a mesma merda. É igual aquilo? Eu achei que era muito pior. Não, e cara, eu fiz um favor. Porque ele fala até demais no filme, eu fiquei impressionado, cara. Exato, o Schwarzenegger fala mais do que a dublagem dele. E esse filme tem dublado em português também, viu? Show. Esse filme é um achado, porque olha... E a estreia dele? O que vocês acharam? Então, é que esse filme, ele é muito a cara de que foi feito pra divulgar o Arnold Strong, né? O Arnold Schwarzenegger. Porque é literalmente a demonstração dele ser um cara forte e ele tira a camisa a cada 5 segundos do nada, ele parece um Marcos Pasquim, tá ligado? É engraçado, mano. Do nada ele tira a camisa. Tira a camisa do nada, tio. É só realmente mostrar essa questão da força do Hércules, dele lutando com os caras, dele sendo o cara que chega lá na faculdade com os atletas profissionais, ele arrebenta com o recorde de todos os atletas, tá ligado? Esse tipo de filme, sabe? É meio que uma comédia, mas que não tem graça. Não, mas a capa, o pôster de divulgação é maravilhoso. É um fenômeno, é estupendo, é divertido. E o filme não é nada disso, velho. Não, eu minto porque eu dei algumas gostosas gargalhadas em algumas pouquíssimas cenas, ao contrário de Deuses do Egito. Sim. Eu queria furar meus olhos e ficar cego igual Horus. Mas, cara, esse filme, eu acho muito bom como o Arnold Schwarzenegger conseguiu o papel desse filme. O agente dele falou, não, ele tem uma diversa experiência nos palcos. Só esqueceu de falar que era palco de halterofilismo, né, meu bom? É porque em inglês essa piada funciona melhor por causa da palavra stage. Sim, é que... Então, ou seja, foi mais fácil dar o golpe em inglês. Em português não ia rolar esse golpe. Cara, e é engraçado, assim, como você falou, Anderson, esse filme pelo menos tem aquelas gargalhadas do tão tosco que tá acontecendo. As provações dele, quando ele vai lá e vai com os atletas lá do colégio. E esse filme, cara, por incrível que pareça, ele demora, né? Tipo, ele tem 1h30, 1h40. Eu falo, caramba, não acabou esse filme? O que ele tá contando de história ainda? E vai acontecendo as coisas. Aí tem todo um romance do personagem do Hércules com a outra menina lá. Você fala, cara, por que eles estão perdendo esse tempo? Esse romance é o melhor. Ele é apresentado pra mulher. Eu sou o Hércules. Aí ela falando lá, daqui a pouco aparece o cara interessado nela. Aí ele agarra e fica segurando o cara o tempão. Aí ela, depois, não, ele é louco. Esse homem que eu não sei o que na cena seguinte, ai, você é tão bonito, qual que é o seu trabalho? Seu pai trabalha com o quê? Caralho, esse filme é uma sequência de cortes, uma após a outra, que não fazem sentido nenhum. O montador pegou o filme, sorteou, jogou pra cima, na hora que caiu, o filme foi montado. Não, o filme não tem uma sequência lógica, nem um fio de história que ele tá contando do começo ao fim, né? Mas fio tem. Quando ele chega em Nova York, foge lá dos estivadores, saudosa palavra, estivadores, lá do cais. Nossa, você foi bem, hein, nessa palavra agora. Aí ele segura um tiozinho esqueci o nome do carro agora, foda-se também. E aí ele conhece um tiozinho aleatório que faz amizade com ele, que resolve ganhar dinheiro em cima dele. O cara que vende pretzel? Pois é, o próprio. Aí eles dão um golpe no taxista, coitado do taxista. Então, e aí é onde vem o fio, porque pra mostrar a força do Hércules, ele tem que virar um carro. E quando o carro vira, você vê os fios pendurados no carro. E puta que faz, viu? Ele é a obra típica que a gente gosta de assistir. Eu senti muito a vibe Birdemic. É como se esse filme misturasse Birdemic com Kiss e o Fantasma do Parque, tá ligado? É a mescla desses dois filmes. Cara, voltando pro romance dele com a menina, tem uma cena que é maravilhosa, que é quando eles estão andando no parque e o Arnold tropeça. O Hércules tropeça. Essa cena é inacreditável como essa cena tá no filme e graças a Deus que ela tá no filme, porque ela é maravilhosa. Eles estão literalmente andando e ele tropeça, velho. Eu voltei essa cena umas 15 vezes porque eu achei muito engraçado, velho. Aí cara, que é maravilhoso, o dublador.
E aquela risadinha, tipo, mano, I love this town. é literalmente um blooper reel, tá ligado? É literalmente um erro, tá ligado? E o cara falou, foda-se, deixa aí, velho. O cara falou, mano, não vamos gastar dinheiro cortando mais essa merda desse filme. Vai assim mesmo, põe assim. Pelo menos dá mais naturalidade. Talvez dê mais até movimento e expressão pro Arnold Schwarzenegger no filme. Que é a única vez que ele tá atuando de verdade. Porque tá ali rindo. tá acontecendo de verdade. Quando ele tentou atuar, que é fingimento, não funcionou nada bem. Tem uma piada quando ele chega na terra da questão do navio lá, cara. E você? De onde você é? Eu vim de um navio grego. Qual que é o seu nome? Hércules? Son of Zeus? Aí não sei o que. E o cara, e qual que é o seu posto? Aí ele, eu sou democrata. Nossa. Caralho, que porra de piada é essa, velho? Cheio dessas piadinhas toscas. Cara, a gente tem que tirar... Porque é uma ironia, porque o cara foi eleito governador pelo Partido Republicano, né? Mas tá. Voltando na cena do tropeção dele. Na voz original do Arnold, não tem fala nenhuma. É improviso do dublador do Arnold. Que assim como o primeiro Mad Max, esse filme foi redublado porque o inglês dele é qualquer coisa inacreditível, lembrando a Hermes e Renato. Cara, a cena principal desse filme, que acho que todos concordamos, é a cena do urso, né? Esse é um clássico. Quando né? ela surgiu, foi aí que eu falei, esse filme é brilhante. Ela já começa ruim, porque eles estão passeando ali de charrete e cada hora a câmera filma a charrete de um lado, certo? E tem os cortes lá. E a pessoa que filmou não lembrou de filmar isso cedo pra ter a mesma luz, porque cada ângulo era um horário diferente do dia, mas é a mesma cena. Era tarde, aí depois tarde, de manhã, era, mano, bizarro, velho. Mano, sabe o que é foda? Quando você assiste o filme inteiro, ele é tosquíssimo, tem várias dessas coisas idiotas que a gente tá comentando, mas até a cena do urso, ela é descolada dentro desse próprio filme. Porque a cena do urso é inacreditável, cara. Porque você fala, mano, por que os caras optaram por fazer isso, cara? O que aconteceu, né, na hora de escolher essa cena, velho? Você quer falar ou eu falo? Não, pode falar, cara. Que o urso é a porra da fantasia, cara. É um urso que foge do zoológico e quando ele acaba parando no parque, né? Onde eles ele foge andando em duas patas, exatamente, cara. Onde eles estão andando de charrete, cara. E o urso é literalmente um cara fantasiado, cara. É nível Lion Man, tá ligado? Mano, dá pra ver o sapato do cara, é maravilhoso. O Schwarzenegger leva a luta pro chão, tio. Ele vai de trocação e cai no chão com o urso, mano. Pros fãs de UFC e tal, isso tá acontecendo bem antes. O Hércules do Schwarzenegger já lutava com o urso no chão. Isso a gente não falou que é o outro subplot, que ele vira um lutador da máfia, cara. Um wrestler da máfia. Então, ele vira um wrestler da máfia, mas nunca mostra de verdade ele em alguma batalha, não mostra, né? Só mostra ele ganhando, daqui a pouco vem a máfia. Assina esse contrato aqui. E tem uma competição. Se você não assinar, a gente vai te machucar. E tem a competição de levantamento de peso que a máfia fica assistindo lá depois. Lá que é qualquer merda. Meu Deus, aquele estúdio de TV. Puta que pariu. Não, é que essa parte da máfia, que é a parte final, digamos assim, do filme, né? Que é quando ele acaba perdendo essa competição porque ele volta a ser um humano, porque é por causa da Nêmesis, que tira os poderes dele de alguma maneira, porque fez um acordo com o Hades. Mano, é uma maluquice. Hades é a melhor parte desse filme. Foi onde eu ri. Não, o cara que fez o Hades era realmente engraçado. Na hora que ele começa a imitar o Schwarzenegger fazendo pose com o braço. Sim, é verdade. Aí daqui a pouco ele... não, desculpa, eu tenho que ir embora. É muita vibe Chapolin, cara. Essa cena eu ri bastante. É o cara que tem toda a estética de cafetão, não é não? Sim, exato. Por isso que funciona. Isso funciona. E aí a máfia vai, tipo, ele acaba perdendo a competição e a máfia quer matar ele, whatever, porque quer, tá ligado? E toda essa parte da perseguição depois, onde ele pega lá a charrete e o cara da charrete tá com... Mano, essa cena é outra cena que é brilhante, que ele rouba a charrete do cara que tá com todo o hot dog, né? Sim. E vai, passa. Aí o cara que tava com o dono da charrete, quando ele chega com a charrete quebrada, veio o cara do hot dog colocar o repolho no hot dog dele, tá ligado? Eu achei aquilo, eu falei, é impossível que essa cena tenha existido, tá ligado? Porque é muito surreal, velho. Isso não faz sentido nenhum, sabe? Não, mas é incrível que o cara chegou com a colher de repolho, não derrubou nada, cara. O cara é bom, velho. Ali é um verdadeiro trabalho de Hércules. Ele ganhava a corrida do ovo fácil, velho. Mas essa cena, realmente, o Everton definiu bem. Essa cena é incrível.
brilhante. E os caras metem uma primeira pessoa ainda na charrete. Os caras mandaram efeito de câmera diferenciado. Os caras meteram a primeira pessoa lá na cena dele do navio, cara. Sim, velho. Cara, não, é foda. Não, mas eu gosto da palavra que vem do Hermes e Renato, que esse filme é inacreditível. Olha, estão de parabéns os produtores, os roteiristas, entre aspas. O Arnold Strong está muito bem no filme. Puta, esse filme ele é maravilhoso. E minha recomendação pros ouvintes é que assistam de peito aberto, igual o Arnold Strong está nesse filme, toda hora com o peito aberto. Sim. Porque vale a pena. Agora, é o contrário deles do Egito, cara, que nada se salva. Cara, e os caras ainda falam assim pro Arnold, várias cenas do filme, ele fala assim, Arnold, faz aquela mexida no peito, sabe? Aquela tremidinha que os caras dão no peito. Fala pra mostrar que você é forte mesmo, meu camarada. Aí ele vai lá e dá aquela tremidinha no peito e sempre tá dando aquela risadona, fala, sou forte pra caralho. É muito engraçado, velho. E é muito bizarro ao mesmo tempo. Imortalizada pelo Bolo Yang em O Grande Dragão Branco, né, cara? Não, sim, exatamente. O Arnold tá fazendo isso aqui. O Arnold tá fazendo antes, hein? Não, mas quem não tá sacando o que a gente tá falando, a referência agora tá bem clara. Sim, boa, Anderson. Bem lembrado. Só faltou alguém mandar assim, charrete não revida, tá ligado? Putz, isso me lembrou a cena que ele chega. Que charrete é essa que não tem cavalos? É cheio dessas coisinhas dele fazendo essas referências. Tem uma cena que eu achei também inacreditável, que é na parte final, quando a máfia tá perseguindo ele, e tem um monte de cara da máfia. Do nada, os caras falam, pô, a gente precisa ajudar o Hércules, né? Precisa, né? Chama os titãs. Do nada, aparece 3 caras vestidos de grego, tá ligado? E começam a bater nos caras da máfia. Sim. Não, é a máfia do Olimpo, tá ligado? Cara, realmente instantâneo, sabe? Os caras aparecem e começam a bater. E eu falei, mano, quem pensou nisso, sabe? Esses caras são geniais, cara. Eu acho que essa piada só funcionaria melhor se esse filme se passasse uns 15 anos no futuro. E aí, de repente, chama os Titãs. Aí chega o Paulo Micos, o Branco Melo, chega essa turma. Que era um set, né? O Titãs era uma gangue no começo, né, cara? Meu Deus. Mas, bem, o filme foi bom, né? O filme foi bom de alguma forma que o Arnold Schwarzenegger se tornou o Arnold Schwarzenegger, né? A partir daí, ele continuou fazendo seus filmes em Hollywood e, bem, não preciso falar. Desculpa. Mais nada. Eu preciso. Eu não preciso falar dele, mas você pode falar do filme. Não, eu preciso, que eu lembrei agora. Zeus, depois das filhas e irmãs lá encheram, salve Hércules, ele é seu filho. Elas só falam isso o filme inteiro. Tenha piedade, Zeus. Ele resolve mandar Hermes, o deus da velocidade, no caso, né? E é maravilhoso como o deus da velocidade que voa, ele chega em Nova York de helicóptero. Sim. E aí depois ele vai embora 5 minutos depois. Exatamente. Isso não faz sentido nenhum, sabe? Eu assisti essa cena, eu tive que voltar porque eu não acreditei. Eu falei, não, tá faltando alguma parte. Sabe quando você sente que alguém perdeu alguma coisa ali, precisa voltar? Esse não, filme, a cena é isso mesmo. Ele dá muito essa sensação, que tá faltando alguma coisa, cara. Não é possível, eu pulei alguma coisa. Eu vi o filme cortado, hein? Com certeza não, tá ligado? Porque o filme é uma bosta mesmo. É isso, sabe? Bem, é isso, né, galera? Sim. Falamos bem de Hércules em Nova York. Falamos dos nossos 3 filmes, né? O filme bom, Cavaleiro Verde, A Lenda do Cavaleiro Verde, o filme mau, Deuses do Egito, e agora o filme feio foi Hércules em Nova York. Espero, ouvinte, que você tenha gostado desse episódio. Comenta com a gente se você assistiu esses 3 filmes, o que você achou da Lenda do Cavaleiro Verde. Se você acha Deuses do Egito um bom filme, você discorda totalmente da gente, eu espero que não. Mas bem, vamos pro bloco final então? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é a hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Cara, eu vou comentar um retorno de uma série que muita gente assiste e que eu comecei a ver também agora, que é a 4ª temporada do Cobra Kai, cara. E o Cobra Kai é uma série que pra mim funciona muito bem, porque ele consegue trazer as coisas. Eu acho que nessa questão de fazer um remake, reboot, trazendo os personagens e as coisas antigas, os atores dos filmes antigos de volta, ele faz muito bem, sabe? Apesar de eu não... A 3ª temporada já não ter gostado tanto assim e tal, achar que tá pegando um clima muito malhação, sabe? Ainda funciona bem, sabe? Ainda tem uns personagens cativantes. O Johnny Lawrence ainda pra mim é um personagem muito cativante, sabe? Então, e os personagens em volta funcionam ainda. E essa questão de trazer os personagens, os atores dos outros filmes é uma pegada muito legal pra história, sabe?
Isso é bem legal mesmo, né? Cada temporada vai aparecendo alguém, né? Eles estão encaixando. E a Netflix foi muito inteligente de pegar essa série, que tá sendo um dos grandes sucessos deles. E o YouTube Red foi burro também, não dá continuidade. Muito bem. Anderson? Cara, eu vou indicar uma banda, um disco de uma banda que saiu em 2020. Desculpa, o disco saiu em 2019, não uma banda, né? Eu não sei se eu já indiquei aqui uma banda chamada The Who, mas na verdade não é o The Who, a banda famosa inglesa. The Who lançou CD. Não, é uma banda de heavy metal da Mongólia, que se chama The Who, que é HU. Essa só. Sim, eu já ouvi falar. Cara, que banda. Eles têm. Banda muito boa. Eles têm, por enquanto só tem um disco. Eles têm um estilo meio de folk metal ali. É muito do heavy metal com instrumentos regionais. Então tem uma vibe mais diferente, assim. E justamente a origem do nome da banda e a inspiração são nas grandes histórias do passado mongol ali. Gengis Khan, os Hunos e etc. Então o disco de 2019 dele, The Gereg, é um disco bem legal. Bastante aclamado por quem ouviu, por quem conhece o meio ali. E depois, em 2020, saiu uma versão estendida desse disco, contando participações mais que especiais. Eu vou falar só da Lizzie Hale, do Hailstorm, porque, meu Deus, que mulher. E foi considerado um dos melhores álbuns da década já, e saiu em 2019. Enfim, um descasso da porra, eu acho que vale a pena ouvir. Tem fácil pra você achar aí naquela plataforma de streaming verdinha, no YouTube, no Torrent, que é maravilhoso. Enfim, se virem aí, porque é uma recomendação que vale bastante a pena. Acha fácil, essa banda, ela tá chegando forte em vários festivais, nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, Europa, eles tocam direto. Se vê line-up de festival, eles sempre estão agora eles tocaram com a Lizzie. Cara, eles tocaram com a Lizzie Hale. E essa parceria... Eu quero tocar. Ficou eu bem queria famosa. só ficar do lado dela, assim. Pode cantar, eu não faço nada. Só assiste e escuta. Lizzie Hale, vocalista do Hailstorm, pra quem não tá associando o nome. Bem, eu vou comentar, pra indicar, assim, do que eu assisti recentemente, um anime chamado Zankyo no Terror. Tem na Netflix, né? É um anime de 2014, tá completinho lá, nunca tinha assistido. Estava esses tempos aí assistindo os filmes de 2021, assistindo algumas coisas que eu tava na minha lista pra assistir. Esse anime era uma dessas coisas, é um anime dirigido pelo Shinichiro Watanabe, do Cowboy Bebop, que também recentemente a gente teve episódio da adaptação do live action, né, da própria Netflix. Mas enfim, o Zankyo no Terror, do anime de 2014, ele tem só 11 episódios, é um anime completo em uma temporada, e conta ali uma história de um ataque terrorista em Tóquio e uma dupla que assume o atentado terrorista, que se autodenomina como Esfinge, os Esfinge, né, o grupo, que são 2 jovens adolescentes. Aí a partir daí você vai começando, vai entendendo a motivação deles para esses ataques, e da mesma forma você vai encontrando o lado da polícia, que tá tentando investigar o caso, a parte governamental da parada, aí tem Estados Unidos envolvido, e tem vários fatores ali que vão montando essa história de quebra-cabeça, mas com uma animação, assim, muito bonita, a animação do estúdio Mapa, e uma direção brilhante do Shinichiro Watanabe, assim, tem umas coisas muito boas esse anime. Eu acho que vale a pena conferir. Tá na Netflix completinho lá, Zankyo no Terror. Ou Terror em Ressonância também, às vezes você pode achar. Certo? Certo. Muito bem, ouvinte, muito obrigado por escutar mais esse episódio do podcast. Se você quer conversar com a gente, falar dos filmes que a gente escolheu no BMF, dar sugestões de BMF, fala com a gente nas nossas redes sociais. Instagram é @Instagram. Instagram é foda. @Sofaverso no Instagram. No Twitter é @Sofaverso também. Você pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. Você pode conversar com a gente no nosso grupo no Telegram. Sim, tem um link de convite aqui no post do episódio do podcast. Entra lá, você será muito bem-vindo. E se você quer continuar escutando Sofaverso, também será ótimo ter você com a gente toda semana. É só procurar a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox. Onde você procurar a gente, você vai encontrar. E também você escuta o podcast no site sofaverso.com.br. Toda semana tem episódio novo pra vocês. E é isso, né, galera? Muito obrigado por escutar mais esse episódio. A gente se encontra semana que vem. Valeu. Falou. Eu não tenho nada pra falar, porque Deus do Egito acaba com qualquer sanidade que eu tenho. Seja forte, você voltará.